bom dia a todos, bom dia aos alunos aqui presentes, bom dia aos alunos em casa. Meu nome é Fábio Colagrossi Paes Barbosa, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de abdômen agudo. Nós falamos na última aula sobre os conceitos gerais de abdômen agudo e focamos mais incisivamente no abdômen agudo inflamatório e todas as suas etiologias mais importantes. Então, apenas relembrando alguns conceitos, o que nós chamamos de abdômen agudo. Então, lembrar que abdômen agudo é um diagnóstico sindrômico. Tá? Esse conceito já vem sendo modificado ao longo do tempo, mas hoje nós temos como um conceito mais abrangente, que é uma síndrome, o principal sintoma é a dor abdominal, que leva o paciente a buscar um atendimento médico, um serviço de emergência, e que requer um tratamento imediato, que se não for tratado, ele vai levar a uma deterioração do estado geral, seja o tratamento clínico ou cirúrgico. Tá? Então, abdômen agudo não quer dizer necessariamente algum tipo de problema que precise de uma cirurgia. Então, nós temos alguns casos, como a pancreatite aguda, que é de tratamento clínico. Outro conceito coloca que é um distúrbio agudo não traumático, cuja principal manifestação é na região abdominal e que pode necessitar de uma cirurgia de urgência. Então é importante isso para a gente separar bem. O trauma abdominal não faz parte da síndrome de abdômen agudo. É uma síndrome diferente, dividida em trauma abdominal fechado e trauma abdominal penetrante. Tá? Então, só para a gente lembrar o conceito. Lembrando que qualquer órgão intra ou retroperitoneal pode ser a causa do abdômen agudo, não necessariamente um órgão, uma víscera do tubo digestivo. Nós temos abdômen agudo de causa ginecológica, urinária, vascular. Tá? E pode ser numa víscera previamente normal, como no caso de uma apendicite, ou uma agudização de uma doença crônica, como, por exemplo, a perfuração de uma úlcera que já era crônica, uma colecistite no caso de uma colelitíase. Lembrando que o nosso objetivo, perante a história, na anamnese e o exame físico, é caracterizar a síndrome. Então a gente tem que dizer qual é a principal hipótese sindrômica dentro dos tipos de abdômen agudo. E o importante é a gente determinar a conduta. Então é um paciente cirúrgico, é um paciente de tratamento clínico, é um paciente para observação. Muitas vezes nós não temos o diagnóstico etiológico, mas nós já temos a conduta. O paciente que já tem uma peritonite, ele já vai para uma laparotomia. E muitas vezes o diagnóstico é dado no intraoperatório. Então, nós falamos na última aula sobre abdômen agudo inflamatório, de uma forma bem profunda. Hoje nós vamos falar do abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e vascular. Então, com isso nós temos as 5 síndromes em que o abdômen agudo é dividido. Ele é dividido em abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e vascular. Então, nós temos obrigação, com uma boa anamnese e um bom exame físico, de chegar em algumas hipóteses. Muitas vezes nós não conseguimos determinar exatamente qual a síndrome, mas nós temos uma hipótese principal e nós temos diagnósticos diferenciais. Tá? Mesmo porque essa é uma divisão didática, eles podem se misturar. Como eu disse na aula anterior, um abdômen agudo inflamatório, por exemplo, uma apendicite, pode causar um plastrão, um bloqueio inflamatório e levar a um quadro obstrutivo. Um abdômen agudo obstrutivo, ele pode, ao longo da evolução, distender a alça até que ela necrose e perfure, vire perfurativo. Então, eles se misturam, mas na origem eles têm causas diferentes. Então, vamos falar, a princípio, de forma um pouco mais detalhada, do abdômen agudo obstrutivo. Então, o que significa abdômen agudo obstrutivo? Nós estamos falando aqui de obstrução intestinal. Tá? Abdômen agudo obstrutivo é obstrução do intestino delgado e do cólon. Então, acontece a obstrução intestinal quando nós temos a propulsão e a passagem normal do conteúdo intestinal prejudicada, quando não ocorre. Então, alguma coisa que está causando uma dificuldade de passagem do conteúdo intestinal. Então, essa obstrução ela pode ser mecânica, ela pode ser funcional, ela pode ter várias causas diferentes. Mas, de algum modo, o trânsito intestinal está prejudicado. É a segunda afecção aguda mais comum do abdômen. Então, o mais comum é o abdômen agudo inflamatório, com a principal etiologia apendicite. O segundo tipo mais comum é o abdômen agudo obstrutivo. Dentre o intestino delgado e o cólon, o mais comum de obstruir é o intestino delgado. E a principal causa são as bridas e as aderências.
Então, se alguém perguntar para vocês qual é a principal causa de abdômen agudo obstrutivo, a resposta é brida, aderência, e é sempre do intestino delgado, mais comum do que no cólon. Tá? Se a pergunta for específica, a principal causa de obstrução do cólon, aí a principal causa é o tumor coloretal. Tá? Mas, no geral, a brida e a aderência é o que tem o maior número absoluto. E quem são esses pacientes? São os pacientes que têm alguma cirurgia prévia, já tem uma laparotomia, já tem uma cavidade violada. A própria cirurgia, a manipulação das alças, causa microlesões na serosa e pelo processo de cicatrização elas podem se aderir umas às outras, à parede abdominal, e isso depende muito de cada paciente. Pacientes que têm uma cicatrização mais exacerbada do que outras vão causar mais bridas. Tá? Então, em todos os casos de cirurgia, algum tipo de aderência se forma no pós-operatório. Essas aderências elas podem causar um acotovelamento da alça, uma dificuldade de passagem do trânsito e, em algumas situações, o paciente obstrui. Quando ele tem uma distensão, dependendo do que ele se alimenta. Então, isso é muito individual e depende da posição em que essas alças se aderem. Tá bom? Mas a principal causa são as bridas, as aderências. Existem várias causas. Então, essa obstrução pode ser extrínseca, de fora para dentro, ou intrínseca dentro da luz do próprio intestino. As principais causas de obstrução extrínseca são as bridas e aderências, como eu já falei, as hérnias de parede. Então tem que despir o paciente, examinar a região inguinal, principalmente pacientes jovens, podem ter uma hérnia encarcerada ou até estrangulada, uma hérnia incisional, uma hérnia umbilical. O volvo, que é a torção do intestino sobre ele mesmo, mais comum o volvo do sigmoide, e aí nós temos pacientes com megacólon, aqui principalmente no Brasil, megacólon chagásico, como uma grande etiologia. As hérnias internas, normalmente depois das bridas e as aderências, ou após alguma cirurgia, que fica uma brecha no meso, as alças podem entrar por essa brecha e causar uma hérnia interna, dentro da cavidade. Compressões extrínsecas por outros tumores, alterações de outros órgãos. A intussuscepção, que é mais comum em criança, que é quando você tem a invaginação da alça dentro dela mesmo. É chamado também telescopagem, a invaginação intestinal. É mais comum em crianças pequenas, mas em adultos pode acontecer em casos de grandes pólipos no intestino, que ele pode puxar essa alça, chamado cabeça de invaginação, causando uma intussuscepção. E essa obstrução pode ser intrínseca. O principal motivo seria um tumor, causando obstrução do cólon ou do delgado, um corpo estranho, que pode ser ingerido também. Aí nós temos os cálculos biliares. Então o paciente pode ter um grande cálculo na vesícula, e esse cálculo levar uma fístula da vesícula com o duodeno, e ele ser expelido para dentro do intestino. E esse cálculo vai obstruir próximo à válvula iliocecal. A gente chama isso de íleo biliar. É uma causa de obstrução intestinal causada por um cálculo da vesícula. O bezoar, que são principalmente os mais comuns, são os fitobezoares, o paciente que ingere bagaços de frutas, muitas fibras que não vão ser digeridas. Verminoses, como bolo de Ascaris, é mais comum em crianças pequenas. Estenoses inflamatórias, principalmente na doença de Crohn, pode causar também algum grau obstrutivo. Então são inúmeras causas, tá? Mas nós vamos ter como principais causas, pensando só no intestino delgado, as bridas e aderências como as principais, depois as neoplasias, as hérnias e a doença de Crohn. E pensando só no intestino grosso, o câncer coloretal como principal, e depois nós temos o volvo e a estenose da diverticulite, pós-diverticulite. Mas, no geral, a principal causa absoluta é aderência, é a brida. O abdômen agudo obstrutivo, ele tem várias classificações. Então, ele começa sendo classificado como mecânico e funcional. Aqui nós estamos falando exclusivamente de uma obstrução mecânica. A obstrução funcional, que é o chamado íleo adinâmico, íleo paralítico, ele não vai entrar aqui na obstrução mesmo, porque nós estamos falando de uma obstrução mecânica. Mas ele é dividido também em alto e baixo, de acordo com a posição da obstrução. Existe alguma controvérsia na literatura quanto a isso? Então é importante que a gente saiba quais são as possibilidades, porque nós vamos enfrentar muita dificuldade na prova de residência, principalmente nos capítulos de cirurgia geral, porque nós temos condutas determinadas de serviços que podem ser diferentes. Então vocês podem conviver num serviço que adota uma conduta, uma classificação,
e vão fazer prova em outro serviço que adota outra conduta e outra classificação, e as duas têm respaldo na literatura. E o que vai cair na prova vai ser o que aquele serviço utiliza. Tá? Então, essa classificação em alto e baixo, na maioria dos grupos, na maioria das publicações, ela é dividida através da válvula iliocecal. Por quê? A válvula iliocecal é um ponto anatômico bem definido. Então, nós temos, antes da válvula, todo o intestino delgado. Após a válvula, todo o intestino grosso. Então, as obstruções altas são antes da válvula iliocecal e as baixas são após a válvula iliocecal. Porém, existem alguns autores que classificam essa divisão não na válvula, mas na chamada transição jejúnio-ileal. Isso também está correto. Se vocês encontrarem isso em alguma prova, está correto. Por que ele não é tão utilizado? Porque aonde é a transição jejúnio-ileal? Nem na cirurgia, até na cirurgia pode ser difícil de você localizar especificamente. Mas, teoricamente, esse conceito existe. Mas por que a gente divide em obstrução alta e baixa? Porque, clinicamente, o paciente se apresenta de forma diferente. Então, nós temos o paciente numa obstrução alta, ele vai ter, como os sintomas mais precoces, mais iniciais, muitos vômitos, e a parada de eliminação de gases e fezes vai ser mais tardia. Isso vai gerar um distúrbio metabólico por conta dos vômitos mais associado no início a uma alcalose metabólica. Quando você tem uma obstrução mais baixa, você vai ter primeiro parada de eliminação de gases e fezes mais precoces e os vômitos mais tardio. Então você vai ter, a princípio, uma alteração de acidose metabólica por conta de perda de líquido para dentro da luz intestinal e grande distensão abdominal. Então você pode tentar inferir aonde é o ponto de obstrução pela história, pela clínica do paciente. Começou com vômito, começou com parada de eliminação de gases e fezes, tem mais distensão, tem menos distensão abdominal. Isso pode te ajudar no raciocínio clínico. Tá? Ele também é classificado em abdômen agudo obstrutivo simples e complicado ou com sofrimento. O que quer dizer? Inicialmente, quando você só tem a obstrução intestinal e a distensão, você tem um abdômen agudo obstrutivo simples. Quer dizer que você não tem comprometimento vascular da parede da alça intestinal. A partir do momento que esse grau de distensão avança muito, ele vai ultrapassar a pressão de perfusão da alça. Então, com isso, ele não vai mais receber o sangue oxigenado, ele vai estar tão distendido que ele vai necrosar e depois ele vai perfurar. Quando nós temos isquemia da alça, ele é chamado com sofrimento ou complicado. Então, nós vamos ver que existe uma mudança, inclusive, no padrão da dor. O paciente classicamente obstruído, com obstrução simples, ele tem aquela dor tipo cólica, recorrente, por conta da alça da víscera oca. A partir do momento que ele tem necrose, que ele tem isquemia, essa dor passa a ser contínua, passa a ser mais intensa, piora o estado geral do paciente. Então, nós temos uma mudança em relação ao achado clínico e também a nossa conduta tem que ser bem mais agressiva. Tá? E ele também pode ser dividido em completo ou parcial. Então, ele pode estar totalmente obstruído, ou ele pode ter um quadro de suboclusão, por exemplo, numa estenose ou num quadro de tumor, em que alguma coisa ainda passa a princípio, mas ele não tem uma boa passagem, e com isso ele vai ter distensão, mal-estar, vômito e dor. Mas ele pode não estar totalmente obstruído. Então as principais divisões são entre mecânico e funcional. Aqui nós vamos falar mais do mecânico. Alto e baixo, simples e com sofrimento, completo e parcial. Então são classificações importantes no abdômen agudo obstrutivo. Existe um conceito muito importante chamado obstrução em alça fechada. Então eu coloquei ele separadamente aqui porque vai ser um dos casos de emergência dentro do abdômen agudo obstrutivo. Que nós vamos ver que a princípio o abdômen agudo obstrutivo, como a principal causa é a aderência, a brida, e o que causou a aderência e a brida foi uma cirurgia prévia. Se ele for um abdômen agudo obstrutivo simples, não complicado, eu vou tentar sempre o tratamento clínico inicialmente, para tentar evitar uma nova cirurgia que vai causar mais bridas no futuro. Agora, quando ele tem sinais de peritonite ou quando ele tem obstrução em alça fechada, ele já é um abdômen agudo cirúrgico a princípio. Então, por isso é um conceito que a gente tem que conhecer. Então, o que é uma obstrução em alça fechada? É uma situação em que nós temos uma obstrução em dois pontos distintos do intestino. Então, existe um mecanismo de válvula, em que o conteúdo fecal, o conteúdo intestinal, ele entra, ele tem um ponto de obstrução, então, teoricamente, ele teria que voltar pelo intestino e o indivíduo ia acabar exteriorizando isso como vômito.
Então, ele tem um segundo ponto de obstrução e esse conteúdo não consegue voltar. Então, existe um mecanismo de válvula em que ele entra e não consegue voltar. Consequentemente, esse intestino vai distender, 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 até acontecer uma perfuração. Tá? Então, é a situação em que duas porções do seu trajeto estão obstruídas. É comum no volvo, quando eu tenho um volvo 360 graus, aquela parte da alça que está torcida, ela não vai nem para frente nem para trás. Então nós temos uma grande secreção de muco por conta da própria as células da mucosa do intestino, e ele vai distendendo até romper. E nós temos a chamada obstrução do cólon esquerdo. Então eu tenho um tumor lá no sigmoide, no reto, no cólon descendente, que está obstruindo o cólon esquerdo, e a válvula iliocecal competente. Então, qual é a função da válvula iliocecal? A função é que ela tenha um fluxo unidirecional, do delgado para o cólon. A partir do momento que entrou o conteúdo no cólon, você tem fezes no cólon, a válvula ela se fecha e não deixa que aquele conteúdo volte para o intestino delgado. Então, essa é a função normal. Quando a válvula é competente, quando ela funciona bem, se eu tiver uma obstrução no cólon esquerdo, ela vai ser um ponto de obstrução também e vai fazer um quadro de alça fechado. Porém, alguns pacientes têm a válvula incompetente, que ela não funciona bem. E, nesses casos, acaba protegendo o paciente, ele vai retornar e ter vômito fecaloide. Tá? Agora, quando a válvula funciona bem, quando ela é competente e tiver uma obstrução do lado esquerdo, vai ser um mecanismo de alça fechada, que vai levar a necrose e perfuração. Então, nós temos aqui o esqueminha mostrando uma obstrução à esquerda. Então, teoricamente, o conteúdo vai chegar aqui e vai voltar. Só que ele chega lá na válvula. Se a válvula deixar passar, ele volta e tem vômitos fecaloides. Se a válvula não deixar passar, ele vai distender o intestino do cólon todo. E qual é a porção que mais distende? É o seco. O seco, como ele tem o maior diâmetro, pela lei de Laplace, ele vai ter a maior tensão. Então aqui ele vai receber uma tensão maior, ele vai distender, e a região que perfura primeiro. Então nós vemos no raio-x de abdômen o seco muito distendido. Então, o sinal de obstrução de alça fechada nós percebemos no raio-x. A partir do momento que esse seco tem 12 centímetros de diâmetro, nós conseguimos medir no raio-x, ele já está em eminência de ruptura. Então, é um paciente que tem uma emergência cirúrgica. Tá? Então, aqui nós temos um volvo com torção, levando a uma área de isquemia e posterior perfuração, se não for feito o tratamento cirúrgico. Então, quais são as urgências dos pacientes cirúrgicas? Então, são os pacientes que, de alguma forma, têm algum sofrimento vascular. Então, chegou com o abdômen agudo obstrutivo complicado. O que vai me dizer isso? Tem sinal de peritonite, ele tem piora da dor, o paciente que já está, clinicamente, não está apenas com aquela cólica, tem peritonite, ele é cirúrgico. Tem obstrução em alça fechada, ele é cirúrgico. Então, são os casos de urgência. Agora, qual é a fisiopatologia? Então, nós temos, a princípio, uma obstrução mecânica do intestino. Essa obstrução impede a propulsão do conteúdo intestinal, vai haver uma grande secreção dentro da luz que vai levar a uma distensão da alça, certo? Essa distensão da alça vai levar a vômitos, sequestro maior de líquido, com isso desidratação, o paciente pode entrar em insuficiência renal por conta de perda de líquido e até um choque hipovolêmico por conta disso. E além disso, o aumento da pressão vai levar a um comprometimento vascular, necrose, isquemia e perfuração. Tá? Então, nós temos esse paciente inicialmente muito desidratado, inicialmente com choque hipovolêmico, que pode evoluir para um choque séptico. Clínica. A clínica do abdômen agudo obstrutivo costuma ser clássica, costuma ser fácil. Qual que é o tipo de dor? É uma dor tipo cólica, com períodos de melhora e períodos de piora. O paciente costuma ter distensão abdominal, timpanismo no exame físico, náuseas e vômitos, aí dependendo do ponto de obstrução, podendo ser mais precoce ou mais tardio. Parada de eliminação de gases e fezes, também podendo ser mais precoce e mais tardio. Existe também a chamada diarreia paradoxal. O que quer dizer isso? A princípio, se um indivíduo está obstruído, não se espera que ele tenha diarreia. Se espera que ele tenha parada de eliminação de gases e fezes. Por isso que a diarreia, quando ela está presente, ela é chamada de paradoxal. Mas por que ela pode acontecer? Se você tiver uma obstrução no intestino num certo ponto, e abaixo desse ponto você tiver conteúdo fecal, no início do quadro, a onda peristáltica vai ser muito intensa para tentar vencer o ponto de obstrução. Como isso não vai acontecer, vai continuar obstruído, mas ela passa pelo intestino e atinge essa porção distal ao ponto de obstrução que tem fezes.
Com isso, essas fezes vão ser expulsas de forma intensa, de forma como diarreia. Então, é possível, no início de um quadro obstrutivo, o paciente dizer na história que teve diarreia. Por isso é chamado diarreia paradoxal. O intervalo entre o início dos sintomas e a procura do atendimento é muito variável. Existe desidratação importante por conta da perda de líquido. E a ausculta, no início, nós vamos ter os ruídos aumentados, ruídos metálicos, tentando vencer o ponto de obstrução. E depois o intestino vai entrar numa fadiga e ele vai levar a uma diminuição e ausência de ruídos, ao silêncio abdominal. Tá? Então nós temos inicialmente a dor tipo cólica, com períodos de melhora e piora, até que ele se torne um abdômen agudo com sofrimento, ele vai ter isquemia e aí ele vai ter peritonite. Então, a obstrução alta, nós temos classicamente vômitos precoces, parada de eliminação de fatos e fezes tardios, menos distensão abdominal e alcalose metabólica, por conta da local de obstrução. E a obstrução baixa, nós vamos ter os vômitos mais tardios, a parada de eliminação de flatos e fezes mais precoces, menos distensão abdominal e mais acidose metabólica. Então, a gasometria é um exame que pode ajudar nesses pacientes que chegam com quadro obstrutivo. A percussão, nós vamos ter um abdômen timpânico por conta da distensão de gases. A palpação, ele pode ser flácido no início e vai evoluir para doloroso, difuso, com descompressão brusca positiva em casos de complicação. O toque retal é fundamental, ele faz parte do exame físico. O toque retal pode dar o diagnóstico de um tumor de reto, de uma obstrução, algum tipo de secreção mais necrótica, sanguinolenta. Quando nós temos o sofrimento de alça, que ele se torna complicado, nós temos a mudança do padrão do estado geral do paciente. A dor se torna mais contínua, ele passa a ter uma leucocitose mais exuberante, com desvio à esquerda, costuma ter temperatura, febre, taquicardia, pode ter hipotensão, um estado geral comprometido, pode ter sangue no toque por conta de isquemia da mucosa, um sangue escurecido, e passa a ter defesa abdominal, sinal de descompressão brusca positiva e peritonite. Então, nesse momento, independente da causa, ele é cirúrgico. Agora, o raio-x, ele vai ser praticamente uma extensão do exame físico. O raio-x, como nós vimos na aula anterior, nós temos as incidências de tórax em PA, de abdômen em pé e deitado. São as incidências de abdômen agudo. Então, a gente deve fazer praticamente em todos os tipos de abdômen agudo. Mas exclusivamente no obstrutivo e no perfurativo, o raio-x tem muitas informações. E ele, a maioria das vezes, ele é suficiente para selar o diagnóstico. Então você vai ver uma grande distensão de alças, edema da parede das alças, as alças vão estar esbranquiçadas, a presença de níveis hidroaéreos escalonados no raio-x em pé, então você vai ter ar e líquido por conta da paralisação. O chamado empilhamento de moeda, quando você tem no raio-x deitado, por conta das válvulas coniventes do intestino, que são contínuas de 360 graus, elas vão estar em luta, elas vão estar tentando vencer o ponto de obstrução. A presença de líquido, um velamento na pelve, pode ver um fecaloma e até um pneu peritônio em caso de perfuração. Então nós temos os níveis hidroaéreos escalonados, bem característico de obstrução mecânica, e o chamado empilhamento de moeda, que é a presença da observação das válvulas coniventes, muito característico de obstrução de intestino delgado, quando tem empilhamento de moeda. E aqui o edema da parede, né? Então a parede bem esbranquiçada. Então nós temos aqui uma hérnia interna mostrando uma porção da alça francamente necrótica e outra normal, e o raio-x com grande edema de parede e o chamado sinal de empilhamento de moeda, que é característico de obstrução mecânica do intestino delgado. Nesse caso, nós temos uma obstrução do intestino grosso. No intestino grosso, nós temos as austrações que não são contínuas, elas são parciais. Então, você não forma empilhamento de moeda, você forma esse desenho descontínuo das válvulas. Ele vai até uma porção e o cólon ele é muito maior do que o intestino delgado, então ele distende mais. Tá? Então, temos que tentar diferenciar a obstrução do delgado com a obstrução do cólon pela ausência ou presença do empilhamento de moeda. Aqui nós temos também um exame contrastado, só mostrando o famoso sinal da maçã mordida, que é muito característico de neoplasia, né? Então é menos utilizado hoje em dia, mas pode ser utilizado, nesse caso aqui, o enema baritado.
Nas causas principais, nós temos aqui mostrando o esquema do volvo, que é a torção no próprio meso, causando uma obstrução em alça fechada. Então essa porção aqui vai isquemiar e vai perfurar. Então nós temos aqui uma imagem bem característica, que é a chamada imagem do grão de café ou do bico de pássaro. Então é a presença do meso na região onde é torcida, ele é característica de volvo do sigmoide. Então quando vocês virem essa imagem, é típica do volvo. O volvo do sigmoide, se o paciente não tem sinal de peritonite de complicação, ele pode ser tratado, a princípio, através de uma retossigmoidoscopia, avaliação da mucosa, não tem sinal de isquemia, você faz a torção do volvo com o próprio aparelho, chama-se manobra de Bruce-Gardner. Então você pode fazer isso no pronto-socorro, desfaz o volvo, o paciente melhora e depois programa uma cirurgia eletiva para ressecção ou para pexia dessa alça. Mas se tiver sinal de peritonite, ele tem que ir direto para a cirurgia. Tá? Então aqui nós temos de novo o esquema do volvo do sigmoide e aqui uma imagem da cirurgia. Então um grande volvo causando no megacólon chagásico com sinais de obstrução do cólon no raio-x. Nós temos as hérnias inguinais também, que podem causar, vai ser motivo da próxima aula nossa, as hérnias inguinais, quando elas estiverem encarceradas, elas vão causar uma obstrução que pode levar ao estrangulamento, que é a isquemia da alça. Aqui uma imagem de uma brida, de uma aderência. Então, muitas vezes a cirurgia é simplesmente desfazer uma brida, algo muito simples, que pode resolver o problema, se não resolver através do tratamento clínico. E a intussuscepção, a invaginação, quando a alça entra dentro dela mesmo. Na criança é mais comum na região da válvula ileocecal e no adulto em qualquer local que tenha um grande pólipo. Então ele vai ser desfeito e se tiver isquemia ele vai ser ressecado. Dentro do ilho biliar, quando nós temos uma obstrução por um cálculo, nós temos o chamado tríade de Higler. O que é tríade de Higler? Quando você tem ao mesmo tempo uma obstrução do intestino delgado, no raio-x a presença de cálculos biliares ectópicos, você consegue enxergar no raio-x que tem um cálculo fora do lugar, e tem gás na via biliar, pneumobilia, porque tem uma comunicação da vesícula com o duodeno. Então quando você tiver esses três achados, é chamado tríade de Higler, que é característica do ilho biliar. Não confundir com o sinal de Higler, que nós vamos ver depois, que é o sinal de pneumoperitônio. Tá? Então tríade de Higler é característica de ilho biliar. Então nós temos aqui um sinal de obstrução do intestino delgado, então com empilhamento de moeda, né? Então com o edema da parede. Então nós temos aqui a presença do cálculo ectópico, aqui já numa tomografia, e observando bem aqui no raio-x, nós temos uma imagem do cálculo fora da região habitual. E nós podemos observar também a presença de gás na via biliar. Então a via biliar está toda desenhada. Então nós temos aqui no raio-x a chamada tríade de Higler. Tá? Então é um diagnóstico de ilho biliar. Aquele paciente que já tem cólica biliar persistente, que já sofria de doença da via biliar e que aparece com obstrução. O que se faz nesses casos? No quadro agudo, a princípio, simplesmente abre-se o intestino delgado e retira o cálculo. Você faz o tratamento da obstrução. E depois a literatura não tem consenso sobre isso, se é o melhor momento de tratar a fístula da vesícula para o duodeno na primeira cirurgia ou de forma postergada. A maioria dos serviços opta primeiro por tirar da urgência, tratar a obstrução e depois, de forma eletiva, operar a vesícula e tratar a fístula biliar. Então, mas isso pode variar de serviço para serviço. E o tratamento, então, do abdômen agudo obstrutivo? Então, como eu disse, se for um abdômen agudo obstrutivo não complicado, e a minha principal hipótese for brida, quer dizer, tem cirurgia prévia, já é aquele paciente que já fez esses quadros outras vezes, eu vou tentar o tratamento não operatório. Tá? Qual que é o tratamento não operatório? É passar uma sonda nasogástrica, hidratar bem o paciente. Essa sonda nasogástrica ela vai drenar grande quantidade de conteúdo intestinal e muitas vezes o intestino se reorganiza, essa brida se desfaz e ele melhora. Hidrata bem o paciente, faz analgesia, e controle da diurese e reavaliações seriadas. Surgiu sinal de peritonite, surgiu sinal de obstrução em alça fechada, ele é cirúrgico imediatamente. E
Se depois de 24, 36 horas o indivíduo não melhorou com o tratamento clínico, aí ele vai ser cirúrgico de qualquer forma. Tá? Mas a princípio se tenta o tratamento não operatório para tentar evitar uma nova cirurgia. Aqueles pacientes que existe uma obstrução mecânica conhecida, por exemplo, fez um toque retal e viu que tem um tumor do reto, então não tem tratamento clínico. Então você sabe que tem uma neoplasia, que tem um volvo, que tem alguma outra situação causando uma obstrução mecânica, ele vai ter que ser operado daquela situação. Se tem sinais de complicação de peritonite e se tem sinal de obstrução em alça fechada, ele vai para a cirurgia independente da causa. Tá? Então, só lembrando que o tratamento a princípio é clínico, desde que a minha hipótese seja abrida, desde que o paciente permita, que ele não tenha sinal de uma complicação mais grave. Bom, isso foi o abdômen agudo obstrutivo. Agora vamos falar sobre o abdômen agudo perfurativo. Então, o que significa abdômen agudo perfurativo? Significa perfuração de alguma víscera do tubo digestivo. Então, ele pode começar lá do esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado e cólon. Tá? É uma perfuração. Então, qual é a principal causa de abdômen agudo perfurativo? É a úlcera péptica. Então, a úlcera péptica é a principal causa, seja gástrica, seja duodenal. Mas nós temos também os divertículos do cólon, principalmente os divertículos do cólon esquerdo, os pseudodivertículos, as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, o corpo estranho, como essa imagem aqui, o indivíduo pode ingerir um corpo estranho que pode perfurar uma alça intestinal, ou um espinho de peixe, né? Um osso de frango, isso é comum no dia a dia de quem está no pronto-socorro. A clínica também é uma clínica simples. Por quê? Porque o indivíduo tem uma dor súbita, intensa, e procura rapidamente o serviço. E essa dor rapidamente se generaliza e se torna uma peritonite difusa. Então o indivíduo ele pode ter náuseas e vômitos reflexos, ter um intervalo curto entre o início dos sintomas e a busca do atendimento, é diferente daquele quadro inflamatório, que o indivíduo pode demorar 2 a 3 dias. Aqui em questão de minutos ele já está no pronto-socorro. E a palpação você vai ter uma dor difusa, uma contratura involuntária, um sinal de peritonite e uma descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Tá? Então, não costuma ter muita dificuldade no diagnóstico. Então, você tem um tempo muito rápido, de horas, entre o início da dor e a procura do atendimento. No exame físico, nós temos a percussão. Você pode ter o sinal de Joubert. O que é o sinal de Joubert? Quando eu faço a percussão do hipocôndrio direito, se espera que tenha uma maciez, por conta da presença do fígado. Quando existe o pneumoperitônio, a presença do ar, ele pode transformar essa percussão em timpânico. Então, o sinal de Joubert é a perda da maciez durante a percussão do hipocôndrio direito, pela presença de ar. Normalmente o paciente tem uma posição antálgica que é de imobilidade, ele está muito quieto, ele está imóvel, porque qualquer movimento causa muita dor abdominal. Os ruídos vão estar diminuídos ou ausentes e o raio-x vai também determinar o diagnóstico, principalmente o raio-x de tórax em PA, que ele vai mostrar o pneumoperitônio. Então nós vamos olhar aqui a linha do diafragma e vai existir ar entre o fígado e o diafragma. É mais comum aparecer do lado direito, mas também pode aparecer do lado esquerdo. Tomar só cuidado com a bolha gástrica, que pode confundir aqui, mas aqui nós temos o pneumoperitônio bilateral. Tá? Então, e o tratamento desses pacientes é cirúrgico. Tá? A partir do momento que existe pneumoperitônio, independente da causa, ele vai para uma laparotomia ou para uma videolaparoscopia, dependendo se o paciente permitir. Tá? Então, a princípio, o tratamento é cirúrgico. O pneumoperitônio vai ser o principal achado. Então, nós temos um grande pneumoperitônio à direita e um pequeno à esquerda. Então, a gente tem que acostumar a enxergar essa imagem do pneumoperitônio, que é visto no raio-x de tórax. Se por acaso você tem uma forte suspeita de perfuração de uma úlcera, você faz o raio-x e o indivíduo não tem pneumoperitônio, o que você pode fazer? Você pode sensibilizar o exame. Você pode passar uma sonda nasogástrica, injetar ar pela sonda e depois repetir o raio-x. Porque pode acontecer dele perfurar e tamponar. E rapidamente tem um escape muito pequeno de ar e não aparece no exame físico. Tá? É o chamado raio-x insuflado. Então, esse pneumoperitônio também pode ser visto de uma forma mais difícil, mas pode, no raio-x de abdômen deitado. É o chamado sinal de Higler. Então, o que é o sinal de Higler? Quando você tem o ar dentro da alça e fora da alça, isso funciona como um contraste. E a parede da alça fica desenhada, ela fica muito bem delimitada, como se fosse um exame contrastado. Então, esse delineamento da parede da alça
por conta desse duplo contraste de ar, é chamado sinal de Higler. Então ele pode estar presente no raio-x de abdômen deitado, e isso muitas vezes está presente em questões de prova, tá? Diferente da tríade de Higler, que é lá do íleo biliar. Se o paciente não fica em pé para fazer um raio-x de tórax em PA, para você ver o pneumo peritônio, você pode colocar ele deitado em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Então você vai ver a presença do nível do ar, tanto no obstrutivo, pode fazer isso para ver o nível hidroaéreo, como no perfurativo para ver o pneumo peritônio. E o principal achado é a úlcera péptica perfurada, né? Então nós temos normalmente uma borda bem delimitada, a secreção biliosa saindo ali pela ferida da úlcera, bem arredondada. Qualquer abdômen agudo perfurativo vai ter que ser operado. E aí, o que vai ser feito da cirurgia vai depender do paciente e da doença. Se for uma perfuração de cólon, de delgado, de intestino, de duodeno, de estômago, cada um vai ter o seu tratamento peculiar. Aqui na úlcera, hoje em dia, quando a úlcera é péptica, se entende que é uma úlcera péptica, o melhor tratamento é o tratamento clínico com inibidor de bomba de prótons e erradicação do H. pylori. Então você vai tratar só a complicação. Então se está perfurado, você vai fazer um debridamento da borda, né? Então esse debridamento serve para você mandar a peça para o anátomo patológico e serve também para que você tire aquela área calosa, aquela área isquêmica e possa dar ponto numa área mais viável. E depois você vai dar pontos e aqui está sendo mostrado o chamado PET de Graham. Então você coloca um pedacinho de epíplon ali para fechar esse orifício. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade nas úlceras gástricas seria a própria gastrectomia envolvendo a úlcera. Isso vai depender de cada caso. A gente vai sempre para a gastrectomia quando a hipótese é de câncer. Se você tiver hipótese de câncer gástrico perfurado, você não vai fazer sutura. Você vai ter que ressecar. Tá? Próximo. Próximo aqui. Então vamos agora para o abdômen agudo vascular. Então, obstrutivo, perfurativo, eu mostrei que eles têm sinais e sintomas clássicos. Então você não vai ter grande dificuldade para dar o diagnóstico. Aqui no vascular tudo é diferente. É o tipo de abdômen agudo mais difícil e mais complicado, que você tem grande mortalidade porque os pacientes são extremamente graves. Então o que é um abdômen agudo vascular? É quando você tem uma obstrução do fluxo sanguíneo intestinal, levando a isquemia, necrose e perfuração. Então o problema aqui vai ser nos vasos mesentéricos. Então você vai ter uma obstrução vascular. A principal causa é a embolia da artéria mesentérica. Então a principal causa é um êmbolo. Então ele vem de outro local. E qual que é a principal fonte que gera êmbolo para a mesentérica superior? É o coração. É aquele indivíduo que tem uma fibrilação atrial, um indivíduo que tem uma valvulopatia, uma endocardite, então ele tem uma fonte cardíaca emboligênica. Não é o indivíduo que tem trombose venosa. Quem tem TVP, se ele soltar um êmbolo, vai causar o quê? Tromboembolismo pulmonar, tá? A não ser que tenha um forame patente, mas é muito raro. Então, se você tiver TVP, você vai levar a TEP. Quem vai ter embolia da artéria mesentérica é o paciente que tem problema cardíaco, tá? A segunda causa é a chamada isquemia não oclusiva. É aquele paciente que tem uma grande vasoconstrição. Então, são principalmente os pacientes idosos, desidratados, que já são arteriopatas e que estão passando por alguma situação de baixo fluxo. O paciente tem uso de droga vasoativa no CTI, isso leva a uma vasoconstrição intensa que vai levar à isquemia. Tá? A terceira causa é a trombose da artéria mesentérica superior, é a trombose local. Aquele paciente arteriopata que não vem um êmbolo, ele se forma um trombo ali mesmo. E a quarta causa é a trombose da veia mesentérica, que é menos frequente e vai levar a uma clínica um pouco mais arrastada, pode ter diarreia no início, uma dor mais crônica. Mas a principal causa é embolia da artéria mesentérica superior. Então nós vamos ter uma situação parecida com essa, com vários pontos de isquemia e uma situação extremamente difícil do ponto de vista cirúrgico. E quem é esse paciente? É um paciente que já tem uma história anterior de arteriopatia crônica. É um paciente que já teve um passado de infarto, um passado de AVE, ele tem uma claudicação abdominal, ele já pode ter uma história de angina mesentérica. O que é isso? É um indivíduo que come e dói.
Por que que dói? Porque é o momento da alimentação, da digestão, que se exige da vascularização intestinal. Então, nesse momento, ele tem dor, igual a angina cardíaca. Dói quando ele faz atividade física. Aqui não, dói quando ele se alimenta. O indivíduo pode até ter uma história de perda de peso por conta disso. E como que ele vai se apresentar no pronto-socorro? A dor costuma ser súbita, intensa e mal localizada. Então o indivíduo diz que tem uma dor muito intensa, é uma dor isquêmica. É igual a dor do infarto, a dor é intensa. Ela é chamada de uma dor surda, ela é mal definida, ele não consegue localizar um ponto específico. Ele tem uma dor generalizada, persistente e progressiva, ela não melhora, ela vai só piorando. E existe uma desproporção entre essa dor tão intensa, o estado geral do paciente, com o exame físico que você encontra no início do quadro. Essa desproporção é característica do abdômen agudo vascular no início do quadro. O paciente está em mau estado geral, e muitas vezes ele está sudoreico, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, referindo muita dor. Você vai examinar, tem distensão, tem dor, mas não tem aquele sinal de peritonite, de irritação que se espera para aquela gravidade que o paciente diz. E o intervalo curto. Então, logo que ele tem a dor, ele já procura o pronto-socorro, principalmente os casos arteriais. Os casos venosos podem ser um pouco mais arrastados. Tá? Então, existe uma grande desproporção, muita dor e pouco exame físico no início do quadro. Essa é a principal característica desses pacientes. Eles podem ter vômitos e náuseas, vômitos reflexos. Pode levar a uma parada de eliminação de gases e fezes? Pode, porque ele vai ter uma paralisação do trânsito intestinal. O toque retal é característico. No início do quadro, a primeira parte que isquemia é a mucosa. Então, essa mucosa isquemia desprende e isso vai ter um toque uma secreção chamada geleia de framboesa. Ele é um vermelho escuro por conta da necrose. A distensão progressiva vai estar muito desidratado. Isso vai levar a hipotensão, choque hipovolêmico, choque séptico, ruídos ausentes, muita acidose metabólica. Então, aqui a gasometria ajuda. Então, muitas vezes você tem um indivíduo na UTI, ele está entubado, ele não tem nada da história, ele não tem nada do exame físico. Você simplesmente encontra um abdômen distendido, não dá para saber se tem dor ou não. Você tem o que de armamentos aí para o seu diagnóstico? O toque retal ajuda, a gasometria ajuda, a dosagem de lactato também. Então são pequenos sinais. Você espera uma grande leucocitose, então aqui diferente da apendicite, que você tem 12, 13, 14 mil leucócitos, aqui você tem 30, 40 mil leucócitos nesses pacientes. E nos sinais, nos momentos em que já tem uma grande isquemia e perfuração, o indivíduo vai ter peritonite difusa, aí todo mundo faz o diagnóstico. Mas a gente tem que tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível, né? O raio-x não é um bom exame para abdômen agudo vascular, mas ele é importante porque ele vai dar diagnóstico diferencial, ele vai tentar diferenciar de quadros obstrutivos, pode mostrar já uma perfuração, um peritônio, e nos quadros mais iniciais podem acontecer as chamadas impressões digitiformes. Então você vê que parece que tem algumas digitais na parede do intestino e gás na parede do intestino, que é a chamada pneumatose intestinal. Esse gás ele pode inclusive invadir o sistema mesentérico e criar o chamado aeroportograma. Então você vê como a mesentérica vai se unir à esplênica para formar a porta, você pode ter gás dentro do sistema venoso portal. Então nós temos a presença de gás ao redor do intestino, que é chamada pneumatose intestinal. A tomografia com contraste venoso, ela pode ajudar, primeiro que a tomografia vai olhar todo o abdômen e dar outros diagnósticos, né? Do ponto de vista do abdômen agudo vascular, ela pode mostrar alguns sinais indiretos, como edema de alça, espessamento do meso, o aeroportograma e principalmente a angiotomografia, que seria o exame mais utilizado hoje em dia, que vai reconstruir a vascularização e vai mostrar onde tem um ponto de obstrução. Tá? Então a angiotomografia é um excelente exame, porque ela vai mostrar a tomografia em si, então você vai ter todos os diagnósticos possíveis da tomografia e vai individualizar o vaso. Tá? Então nós temos aqui esse espessamento, a presença de gás na parede do intestino, e aí você pode ver pontos de obstrução aqui numa tomografia simples com contraste venoso. E o aeroportograma, a presença de gás dentro do sistema porta até o fígado. A arteriografia ela vai ser superior à angiotomografia porque ela pode dar tratamento. Além do diagnóstico, ela pode tratar. Então você pode, além de confirmar a obstrução, você pode injetar alguma substância que vai dissolver esse êmbolo e revascularizar o intestino. Só que a arteriografia também é um exame invasivo, tem que ter uma punção.
você vai injetar contraste, pode ter insuficiência renal, e você também não pode reperfundir uma alça que já está necrótica, senão você vai dar uma chamada síndrome de isquemia e reperfusão. Tá? Então você tem que tratar isso da forma mais precoce possível. Se tiver sinal de peritonite, é laparotomia. Tá? Então aqui a gente tem uma obstrução mostrando o ósseo da mesentérica superior, então o sinal do menisco, que é uma parada súbita do contraste, então ele pode dar o diagnóstico, ele pode tentar algum tipo de tratamento não operatório. Então a arteriografia ela pode ser indicada em casos iniciais, mas o que mais vai mudar o tratamento, o prognóstico, é a cirurgia precoce para remover essas alças isquêmicas. Então o que você vai fazer na cirurgia? Tudo que está necrótico você vai tirar e vai deixar o que não está necrótico. Parece simples, mas na prática é muito difícil, porque você pode ter áreas que você tem dúvida se elas realmente estão viáveis ou não. Se você ressecar tudo, vai levar um intestino curto. O paciente não vai sobreviver sem o intestino delgado. Então você tem que deixar bastante intestino, mas não pode deixar a área inviável. Então para isso você vai usar algumas características, como a cor da alça, se a alça está mais vinhosa, se ela está mais pálida, se ela está mais rosada. A temperatura, então uma alça viável, ela costuma ter uma temperatura mais quente. Se ela está muito fria, ela já pode ter sinais de isquemia. Existe pulso no meso, para você ver se aquilo está viável ou não. Existe peristalse, então você pode dar uma batida na alça e ver se ela contrai. E pode até fazer uma secção e ver se tem algum sangramento, se é um sangramento ativo, arterial, ou se é só aquela babação escurecida. Na dúvida, pode-se propor um second look. Fecha-se o paciente e depois de 18, 36 horas, reopera para avaliar se houve ou não uma progressão dessa isquemia. Então nós podemos ter situações em que você tem uma palidez, que pode ter uma dúvida, situações em que você tem necrose franca, então pegou o ósseo da mesentérica superior, vai pegar todo o intestino delgado e metade do cólon. Então isso é incompatível com a vida, né? Então esse paciente, ou ele vai ser totalmente ressecado e torcer para conseguir um transplante de intestino, ou esse paciente não vai ter prognóstico. Ou você pode ter áreas assim, que tem áreas francamente necróticas, áreas duvidosas e áreas normais. É isso que a gente tem mais dificuldade, é saber até onde ressecar. Porque você ressecar uma área duvidosa e vai realizar uma anastomose, se tiver mal vascularizado, vai dar fístula. Então você vai acabar complicando mais a situação. Então são situações extremamente difíceis do abdômen agudo vascular. Tá? Então, para finalizar, nós temos o abdômen agudo hemorrágico. Então o que é o abdômen agudo hemorrágico? É quando você tem sangue livre na cavidade abdominal. Então não vamos confundir com hemorragia digestiva. Tá? A hemorragia digestiva, você tem sangramento dentro da luz, do estômago, do duodeno, do intestino. A abdômen agudo hemorrágico, você tem um sangramento na cavidade. Então, a úlcera sangrante, divertículo sangrante, não é abdômen agudo hemorrágico. Isso é hemorragia digestiva, alta ou baixa. Abdômen agudo hemorrágico, qual a principal causa? É a gravidez ectópica rota. Não é a lesão do baço. Por quê? Porque trauma não é abdômen agudo. Então, isso é uma outra pegadinha, tá? Então, não é a lesão do fígado ou a lesão do baço. Por quê? Porque isso é trauma. É outra síndrome. A principal causa de abdômen agudo hemorrágico é gravidez tubária rota. Isso costuma cair sempre em prova. Outras causas, cisto ovariano roto, aneurismas rotos. Então, você pode ter aneurismas, além do aneurisma de aorta abdominal, você pode ter aneurismas de artérias viscerais. Aneurisma de esplênica, da artéria esplênica, é o aneurisma visceral mais comum na cavidade que pode romper. Ruptura de tumores, principalmente tumores do fígado. Então, nós temos aqui o adenoma, que é um tumor benigno do fígado. É o tumor benigno que mais rompe, que é relacionado a mulheres jovens, uso de anticoncepcionais. Então ele pode romper e causar uma hemorragia interna na cavidade. Um hepatocarcinoma também pode sangrar. Então nós temos várias causas. Então aqui nós temos um sangramento de um tumor hepático. Nós temos também um cisto de ovário roto também, causando sangramento na cavidade. A gravidez tubária rota causa um sangramento muito intenso. Os pacientes só sobrevivem porque são jovens e precisam de um diagnóstico muito precoce para tratar rapidamente. Como a clínica, aqui também não costuma ser difícil. É uma mulher jovem, idade fértil, normalmente com atraso menstrual, que vai chegar com uma dor súbita, intensa e difusa. Ele chega rapidamente no pronto-socorro e associado à dor, choque hipovolêmico. Então o paciente vai estar hipotenso, taquicárdico, pálido, oligúrico, como se fosse um trauma abdominal, mas não tem história de trauma.
Ele pode ter uma dor referida no ombro. É comum no ombro, aqui é o chamado sinal de Lafon, ou dor na região da escápula direita, que é o sinal de Kerr. Por que dói no ombro? Por conta de uma irritação do nervo frênico. Então a presença do sangue na cúpula diafragmática causa essa dor referida no ombro. E ele vai ter peritonite, só que o sangue ele não irrita muito precocemente. Então você pode demorar um pouco para ter um sinal de peritonite. Mas o importante é que é uma dor intensa, difusa e o paciente com choque hipovolêmico. Você pode fazer um exame ginecológico e perceber um abaulamento do fundo de saco posterior. Inclusive ele pode ser até puncionado, a chamada culdocentese, que é a punção do fundo de saco posterior no exame especular. A presença de sangue confirma o abdômen agudo hemorrágico. E o principal exame aqui, você pode fazer um HB-HT para ver se o paciente está, mas não é importante. O principal aqui é o beta-HCG e o ultrassom. Então o ultrassom pode ser feito pelo cirurgião na sala do trauma, que é o FEST, que é o mesmo ultrassom utilizado no trauma, mas se esse paciente estiver chocado, estiver grave, ele vai direto para o centro cirúrgico. Tá? Então ele não dá tempo de você fazer uma tomografia, uma investigação maior. Tá? Então você tem uma dor rápida, difusa, e a peritonite pode ser um pouco variável. O ultrassom vai mostrar líquido, aqui o espaço de Morrison entre o fígado e o rim, a presença de líquido. Então chegou um paciente jovem com abdômen muito doloroso, com peritonite, com líquido na cavidade, ele vai direto para a laparotomia. Tratamento cirúrgico de emergência. Tá? Então, para a gente finalizar, quais são os fatos? Que nós temos no abdômen muitas vísceras, cada víscera pode ter doenças diferentes, a dor pode ser subjetiva, o exame físico pode ser variável e os exames complementares podem ter o valor limitado. Então, numa fase inicial, o diagnóstico é difícil, mas o tratamento é fácil e a recuperação é rápida. Numa fase tardia, todo mundo vai dar o diagnóstico, todo mundo vai evoluir para peritonite. Só que o tratamento vai ser difícil e a recuperação vai ser mais complicada. Então nós temos que concentrar numa boa anamnese e bom exame físico, caracterizar a síndrome, qual é o tipo de abdômen agudo, inflamatório, obstrutivo, vascular, perfurativo e hemorrágico. A partir daí, é cirúrgico ou não nesse momento? É de tratamento clínico? É um indivíduo para observação? Eu posso simplesmente optar por uma reavaliação seriada. Isso é muito bom. Você avalia o paciente, o abdômen agudo cirúrgico ele costuma evoluir. Na dúvida, vai para uma laparotomia. E eu posso também utilizar uma videolaparoscopia para ser diagnóstico e terapêutico. Então, é melhor uma laparotomia branca postergar o diagnóstico de uma lesão cirúrgica. Tá? Os bons serviços de cirurgia mantêm o índice constante de laparotomia branca. É melhor do que você deixar passar um paciente cirúrgico. Tá? Então vamos fazer algumas questões aqui para a gente finalizar. Um homem de 78 anos, hipertenso, com doença arterial coronariana, apresenta dor abdominal de início agudo, difuso e constante, associado a náuseas, vômitos e diarreia, com fezes sanguinolentas. Exame físico pálido, taquicárdico, normotenso, com abdômen distendido, doloroso difusamente e com peristalse diminuída. Em poucas horas evolui com sinais de irritação peritoneal e hipotensão arterial. Qual o diagnóstico mais provável? Então é um paciente idoso, hipertenso, com doença coronariana, que tem uma dor aguda, súbita, tem fezes sanguinolentas, está taquicárdico, distendido, doloroso e evolui com sinais de choque. Então provavelmente o que está acontecendo com esse paciente? Uma isquemia mesentérica com necrose. A abordagem correta de um paciente com suspeita de abdômen agudo é de fundamental importância para o diagnóstico precoce e terapêutico eficaz. Devido à sua natureza potencialmente cirúrgica, uma investigação diligente é imperativa. A abordagem segue a ordem usual: anamnese, exame físico, exames laboratoriais e imagem. Durante a abordagem, é comum o aparecimento do sinal de Higler. Em qual situação? Então, o que é o sinal de Higler? É a presença do pneumoperitônio. Então, em qual situação? Úlcera péptica perfurada. Então, cai em prova 2015, tá? Paulo Roberto, 22 anos, com síndrome de Peutz-Jeghers, deu entrada no serviço de emergência com quadro de oclusão intestinal. Realizou uma tomografia que evidenciou distensão do delgado com imagem em alvo. A principal hipótese diagnóstica, então, o que é síndrome de Peutz-Jeghers? É uma doença polipose, o paciente tem múltiplos pólipos. É uma doença genética, né? São os pólipos amartomatosos. Então, esse paciente tem essa doença com vários pólipos. Chegou com obstrução
e essa imagem em alvo, provavelmente o que está acontecendo? Uma obstrução por invaginação intestinal, uma intussuscepção. Um paciente de 65 anos na entrada no serviço de emergência apresentando um quadro de obstrução intestinal baixa, com aproximadamente 48 horas de evolução. Após a reposição hidroeletrolítica, é encaminhado ao serviço de radiologia, onde é feito o diagnóstico de volvo de sigmoide. O estado geral do paciente é regular, não apresentando qualquer sinal clínico ou laboratorial de infecção. Então é um paciente que tem o diagnóstico de volvo e está bem. Então qual que é a conduta que pode ser mais adequada? É um clister sob pressão para reduzir o volvo, é uma descompressão endoscópica e colocação de sonda, laparotomia exploradora com colostomia em dupla boca, laparotomia com Hartmann e colectomia esquerda com anastomose primária. O que é a cirurgia de Hartmann? É a retossigmoidectomia, a ressecção do sigmoide e da parte superior do reto, fechamento do coto distal e colostomia proximal. Então isso seria a conduta se o paciente tivesse sinal de isquemia. Mas como ele está bem, vai ser feita a descompressão com o retossigmoidoscópio, a chamada manobra de Brusgarni e colocação de uma sonda retal. O paciente melhorou, ele vai ser encaminhado para cirurgia eletiva. Na UPA, você atendeu um senhor ADT de 60 anos, motorista, etilista e tabagista moderado, que se queixava de dor abdominal intensa há 8 horas. Relatava que a dor começou no epigástrio, mas se estendeu para todo o abdômen. Ao exame apresentava faces dolorosa, taquicardia, hipotensão, respiração superficial, abdômen doloroso, a palpação superficial e profunda. A análise do raio-x de tórax. Então esse é o raio-x de tórax, o que a gente está vendo aqui? Sinal de pneumoperitônio. Uma dor súbita e intensa de 8 horas de evolução. Então ele ainda dá o diagnóstico, um exame laboratorial, mostrando 11,4 de hemoglobina, com 20.500 leucócitos, com 5% de bastões. Então, com base nessas informações e nesses resultados, assinale a melhor opção. Solicitar tomografia, realizar laparotomia de imediato, não realizar laparoscopia devido à instabilidade hemodinâmica e transferir para o CTI, para tratamento clínico. Realizar laparotomia. Poderia ser feita uma videolaparoscopia também. A contraindicação da videolaparoscopia seria instabilidade hemodinâmica. Se disser que o paciente está em choque, é contraindicado a videolaparoscopia. Mas se o paciente estiver estável, a vídeo também pode lavar e pode fazer a ulcerorrafia. A presença do sinal radiológico do bico de pássaro é importante para o diagnóstico de... Então, o bico de pássaro é a mesma coisa que o grão de café, ou o sinal do ás de espada também, tem vários nomes, tá? Volvo de sigmoide. Os novos avanços da imagem na medicina fazem com que a radiografia simples do abdômen seja menos utilizada hoje do que no passado. Atualmente ela está particularmente indicada na investigação diagnóstico abdômen agudo. Então o raio-x vai ser fundamental no obstrutivo e perfurativo. Nos outros ele vai dar mais dados indiretos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui da plateia, ou se alguém tiver alguma dúvida de casa, pode mandar as perguntas, que no início da próxima aula a gente já responde. Então, com isso a gente finaliza os nossos temas de abdômen agudo, envolvendo o abdômen agudo inflamatório, principalmente a apendicite, o obstrutivo, o vascular, o hemorrágico e o perfurativo. Então, um tema extremamente importante, que vocês precisam de um grande estudo e principalmente de uma vivência. É uma vivência de pronto-socorro. Esse exame físico ele é muito subjetivo, não tem como a gente ensinar você a diagnosticar se aquilo é ou não é uma peritonite. Então você precisa estar no pronto-socorro para tentar diferenciar se aquela é uma dor abdominal mais por conta de uma distensão, se já está um quadro de isquemia dial, se já tem peritonite, para poder indicar as cirurgias quando necessárias. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.